Seja muito bem-vindo à nossa aula, onde eu vou te ensinar a montar um PDF de oferta. Então, basicamente, quando você estiver vendendo seu serviço de copy ou você está fazendo o serviço para um dos clientes, implementando a metodologia High Ticket, que você vai estar aprendendo aqui ao decorrer, você vai entender que a venda é feita na call e não direto no checkout, porque é uma venda complexa. Afinal, é uma venda de alto ticket, certo? Então, vou te convidar a vir para a tela do meu computador, onde eu vou te explicar a estrutura. Tá? A estrutura é a mesma para basicamente tudo que a gente vende. A única coisa que muda de fato são os elementos. Então, vamos começar aqui. Bom, aqui na tela do meu computador você está vendo a capa. Capa é a capa, não tem muito o que eu falar dela, né? Então, logo depois da capa, eu trago a bio, ou seja, se você está fazendo um empresarial, você vai pôr sobre a sua empresa e sobre você, que é a pessoa que está por trás da empresa, entendeu? Então, você traz aqui explicando sobre você, sobre a sua jornada, quem que é você, alguns resultados, por exemplo, mais de 150 milhões de faturamento, mais de 115 nichos, ou seja, aumento a autoridade aqui, porque de fato eu vou fazer uma oferta cara, então eu preciso no mínimo ter bastante convicção, ser bastante agressivo na minha oferta e utilizar de elementos que causam um aumento do nível de consciência do meu lead. Depois disso, de me apresentar, eu apresento as minhas provas sociais. Então, por exemplo, aqui desse meu cliente, ele tem o Paulo Vieira, Patrícia e Léo Rosso com 10 milhões, Carol Caribé 35 milhões, 3 milhões, 3,5, 1 milhão e 37, 30 milhões, 200 mil, 80, 39, ROI de 16x. Ou seja, eu utilizo de elementos de prova social, né, falando alguns pontos que a gente trabalhou dentro de cada um dos meus clientes. Por exemplo, se eu fosse usar da minha empresa de copy aqui, ia ter o Ryan, ia ter o Tristan, o JP, o Nicolas, a U-Book, ou seja, um portfólio bem grande, o Henry, Fono das Estrelas e muito mais. Aqui, o que é a mentoria avançada? Ou seja, o que é a mentoria de fato? A Bijari Mentoria Avançada não é um curso de marketing digital, ou seja, aqui eu explico de fato que é um acompanhamento, que não é um curso e sim uma mentoria de acompanhamento. Bom, depois disso eu falo os pilares que eu vou atuar, ou seja, os pilares que causam resultado dentro da minha metodologia. Então, produto esteira, oferta, processo de venda, atração de lead, time comercial, entrega e gestão de métricas. Então, eu monto aqui, eu gosto bastante do desenho, do formato, do design desse PDF. Então, vocês podem aplicar quando vocês estiverem implementando para vocês, para os seus clientes, que possuem produtos high ticket. High ticket. Engasguei. Bom, como que funciona, né? Então aqui eu mostro como que funciona para o lead visualizar, por exemplo. Então ele está aqui nesse ponto X. Então ele vai marcar o diagnóstico, onboarding, hot seat, grupo, área de membros e tutorias. Então eu explico mais ali e deixo mais tangível de fato o que ele vai estar recebendo. Só que eu vou deixar mais tangível, tá? Então eu explico como que funciona o diagnóstico, a call individual, o hot seat, o grupo de WhatsApp, ou seja, eu explico ali o como funciona, tá? Depois eu falo, nosso foco é no seu resultado. Por isso somos clientes cêntricos. Acreditamos que sempre que meu cliente cresce, a minha empresa cresce. Coloco bônus, né? Então eu deixo, caso você dê o passo comigo aqui na call, então imagine isso aqui rolando, call venda no X1 com o nosso time de closers. Bom, bônus, call individual de planejamento e segunda cadeira, certo? Então recapitulando aqui o que a pessoa vai estar recebendo, bem tangível. Então, eu pego depois e mostro qual que é o investimento, 38 mil à vista ou 10 vezes de 4.200. Depois eu faço uma metrificação de tempo de ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento em si. Então, eu deixo mais tangibilizado e mostro para ele que, pô, a curva, ou seja, aqui envolve também elementos visuais que ele consegue entender de fato. Ou seja, temos funis que converte 40%, 5 pessoas para 2 vendas. Então, se atrair 10 leads e fizermos 4 vendas, bom, a mentoria já está paga. 10 vendas de 4 mil. Então, eu tiro dele o risco, tá? E mesmo assim, eu reforço a garantia de double money chargeback, igual eu já expliquei para vocês como que funciona. Depois disso, como funciona a partir de agora? Você está aqui, assinatura de contrato, onboarding, boas-vindas. E aí uma frase fazendo a CTA, vamos escalar junto o seu negócio ao mesmo tempo que melhora a sua qualidade de vida?
Então, voltando aqui para a câmera, uma aula também um pouco mais curta, com o objetivo de te mostrar a estrutura de PDF. Basicamente, você vai pegar o que está aqui e vai modelar para o que você está vendendo, certo? Então, basicamente, essa aqui foi a nossa aula sobre estrutura de um PDF de oferta. Esse PDF é que é utilizado durante as calls. Então, esse aqui é o fechamento do nosso módulo de estruturas. Mais coisas eu vou estar mostrando nos encontros ao vivo, mais peças que vocês quiserem ver, mais peças que vocês quiserem me mostrar e que eu corrijo ao vivo para vocês também. Então é isso, pessoal. Tamo junto e até a nossa próxima aula. Valeu!